Deus tem um propósito. Quando mandou Jesus a este mundo, o seu propósito é que seus filhos, aqueles que abririam o coração para Cristo, seriam semelhantes ao seu Filho. Eu quero compartilhar com vocês, em alguns minutos, essa palavra que para mim foi muito importante, capítulo 8, versículo 29. Esse estudo que nós estamos trazendo aqui durante esse mês é para que a igreja continue nesse propósito que tem buscado de um crescimento, de um avivamento espiritual. Nós temos um grupo de irmãos que abriram seus corações para buscar a face do Senhor. E essa igreja tem sido aqui um foco de oração todos os dias, de domingo a domingo. Essa semana que passou, a anterior e essa última, todos os dias da semana, um grupo de irmãos, as primeiras horas da manhã, estavam aqui orando, pedindo que o Senhor abençoe nossas vidas, para que o Senhor faça com que o seu reino seja estabelecido neste lugar. E esse texto, ele fala muito ao meu coração, que diz assim: porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto, ele é extraordinário, porque ele traz aqui no nosso coração uma das mensagens mais profundas da Bíblia. E olha aqui o fato de alguém ser semelhante a Cristo, é preciso que esteja cheio do Espírito Santo, que sua vida esteja totalmente em intimidade com o Senhor. E assim, esse texto, ele fala que Deus tem um projeto, e esse projeto foi completado pelo Senhor Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, Deus havia prometido que mandaria alguém que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e que nós teríamos novamente uma comunhão íntima com Ele. E o desejo de Deus, é o projeto de Deus, é que todos os cristãos sejam semelhantes a Cristo. E esse texto que nós lemos de Romanos 8, 29, ele é assim, muito, digamos, contundente, para que a gente seja conforme a imagem de Cristo, o seu Filho amado. E claro que aqui não está se referindo à imagem física de Cristo, né? Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não é isso que o texto está dizendo. Semelhante a Cristo, fala em respeito às qualidades estabelecidas e vivenciadas pelo Senhor. O seu caráter ilibado. Cristo passou por este vale de lágrimas, e aqui ele deu exemplo de que é possível, porque na sua natureza humana ele é semelhante a nós. Então, está falando aqui do seu caráter e de todas as suas características espirituais. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas muito interessantes. O fato de Cristo ser o unigênito, isto é, o Filho único, Filho de Deus, implica que ele tem no seu ser o DNA e as características do Pai Celestial. E a gente vai buscar aqui, então, vamos ver essas características que ele tem, que propôs e está disponível a todos nós. Mas Jesus, ele continua sendo Deus na sua essência, mas na sua natureza humana, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele teve sede, ele teve fome, como ser humano, ele também chorou,
mas como Deus, ele também teve as suas qualidades demonstradas. Ele fez a multiplicação de pães e peixes. Ele também fez com que a água da vida fosse trazida a todos nós, mas Jesus também, como Deus, ele fez todas essas coisas. E sendo Deus, todas as características santas e justas da sua divindade, na sua encarnação, ele temporariamente, no tempo que ele passou aqui, ele também assumiu a sua humanidade, mas mantendo completamente a sua santidade. Jamais ele perdeu a sua santidade. Quando a gente nasce, aceita Cristo, há um processo maravilhoso de transformação da nossa vida. E a gente nasce da água e do Espírito, e a gente recebe uma nova vida em Cristo. Isto implica que a nossa velha natureza pecaminosa, ela vai se tornando também crucificada com Cristo, e a gente passa a ter um novo padrão de vida, recebemos uma vida nova. Isso é maravilhoso. A palavra afirma lá em primeira carta de Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, aliás, 5,17, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez e se faz novo. Então esse foi o propósito. Nós então nos tornamos novas pessoas, pessoas melhores, mas a gente ainda continua na carne, né? E esses hábitos, às vezes, da vida passada, às vezes ela vem à tona e atrapalha a nossa espiritualidade. Por isso, nós precisamos entrar num processo que a Bíblia chama de santificação, onde a gente vai melhorando cada vez mais e mais. É um crescimento espiritual que vai aos poucos tomando conta da nossa vida. Esse é o processo que tem como objetivo de sermos semelhantes a Cristo como seres humanos. E tudo então precisa se fazer novo na nossa vida. O padrão de Cristo, ele é um patamar bem elevado. O padrão de vida de Cristo foi um padrão ilibado, mas ele o fez não porque ele era Deus também, mas porque ele pôde fazer o mesmo com o corpo semelhante ao nosso. E isso é muito importante. E ele espera que cada seguidor seu possa ser semelhante a ele. Isso é muito importante nos seus procedimentos, modo de agir, modo de pensar. E eu faço aqui uma pergunta: você se considera semelhante a Cristo? Ou você ainda precisa melhorar muito, né? As suas qualidades de vida têm sido um exemplo para as pessoas que o conhecem. Há pessoas que têm assim um modo de vida muito interessante, que não precisa nem abrir sua boca, seu modo de agir, de respeitar as pessoas. Isso fala de uma forma sobrenatural. A única forma de sermos semelhantes a Cristo é através da vida cheia do Espírito Santo. E isso nos vai fazer possível produzir os frutos do Espírito. E há uma gama desses frutos que estão descritos em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Muitos sabem de cor, eu ainda não sei, mas diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então esse é o caráter que Cristo, que é produzido em nós pelo Espírito Santo, que habita na vida do crente. E não é assim pela força da nossa disciplina moral
mas vem através do Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito trabalhar na sua vida, você vai produzir os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Jesus, ele tem o mesmo caráter amoroso do seu Pai. Ele disse muitas vezes, em vários textos, né? Eu e o Pai somos um. Lá no Antigo Testamento, no hebraico, né? O Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Jesus viu as multidões, Jesus teve compaixão pelos seres humanos, pelas almas perdidas. Jesus sentiu uma dor imensa interior, porque ele viu que as pessoas estavam numa situação de perdição, de miséria total. Irmãos, é muito triste quando você sai à noite pelas ruas de nossa cidade, você vê as pessoas, seres humanos criados à imagem e semelhança do Senhor, caídos pelas sarjetas, muitas vezes drogadas, pessoas que estragaram suas vidas. Então Jesus, ele teve compaixão e tem compaixão pelas almas perdidas, não somente aqueles que estão perdidos, mas a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos também até o fim. Isso está em João capítulo 13, versículo 1. Então a gente precisa ser semelhante a Cristo, e para isso é preciso de algumas coisas. É preciso também obedecer como Cristo. Ele deu exemplo para nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança do Pai, né? E Jesus, então, ele deixou para nós esses exemplos para sermos semelhantes a Ele. Ele deixou para nós como fazê-lo. A obediência de Cristo foi completa, foi radical. O texto diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Deus exige obediência dos seus filhos. Devemos então ser como Cristo deu o exemplo, como ele foi. E como ser semelhante a Cristo? E uma das coisas que a gente precisa fazer é orar como Cristo orou. E ele o fazia nas horas primeiras da madrugada, ele acordava cedo para isso, né? Então, a gente precisa pegar esses exemplos de Cristo e colocar na nossa vida. Diz o texto de Marcos 1,35: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Precisamos aprender a orar como Jesus Cristo. Ele levantava de madrugada para orar e procurava um local tranquilo. Na época ele saía para os montes, local mais deserto, onde não havia interrupções, porque ali ele tinha uma comunhão íntima com o Senhor. Nós precisamos saber fazer isso. E ele aqui diz o texto que ele passou a noite. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E na véspera da escolha dos apóstolos, dos seus discípulos, ele assim o fazia. Não somente nas madrugadas, mas havia ocasiões em que o Senhor ia para o monte e passava a noite inteira em oração. Quanto tempo nós gastamos em oração? Então, a gente precisa aprender com Ele. Para ser semelhante a Cristo, é preciso servir como Ele serviu. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa,
perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? João capítulo 13, versículo 12. Jesus mostrou humildade, mesmo sendo alguém tão importante, ele se tornou pessoa humilde, para que também desse a nós todos o seu exemplo de vida. Jesus sempre foi um servo. Aliás, o Evangelho de Marcos o coloca como servo, aquele que veio para servir. E é uma contradição muito forte com as ideias que a gente vê pelos dias de hoje. Os valores todos estão invertidos. A gente observa que, muitas pessoas estão colocando no local de destaque e deixam de ser humildes. Isso a gente precisa observar. E Jesus não fez assim. Ele foi alguém que manteve sempre uma grande humildade, mesmo sendo quem ele é. E ele tinha o prazer de servir e buscava isso com muita intensidade. A gente precisa então fazer e observar como Jesus fez e copiarmos o seu exemplo. Conclusão: imagina como o mundo seria diferente se as pessoas decidissem ser semelhantes a Cristo. Você já pensou nisso? Essa é a visão proposta por Deus para todo aquele que quer ser o seguidor, quer buscá-lo como o Senhor de suas vidas. Este é um privilégio enorme que a gente precisa valorizar, mas assim, isso é uma busca diária. Para ser semelhante a Cristo, a gente precisa observar os seus ensinos, o seu modo de agir, tudo o que ele ensinou, e fazer com que o seu nome seja exaltado também na nossa vida diária. Você pode dizer amém?